Olá, sejam bem-vindos ao Oráculo Político. Hoje nós temos aí algumas considerações rápidas a fazer. É, por um lado, algumas considerações. O documentário, é extremamente importante assistir o documentário A Facada no Mito, né? Documentário que chama A Facada no Mito, né? que é, é, que é o veredito, né, do, do, da dúvida que se pairou no momento da facada no Bolsonaro sobre se era uma facada fake ou se era real, né? E aí esse documentário traz o veredito da história que não deixa nenhuma dúvida de que foi um gigantesco teatro, muito bem orquestrado, né? Muito bem orquestrado. O que mostra que as forças golpistas são muito mais perversas do que a gente imagina. Elas, na verdade, são forças ditatoriais mesmo, como, enfim, como já se esperava, né? É, mas agora as peças se encaixam no tabuleiro e a gente tem um governo que não é apenas um governo de direita, mas ele é um governo de característica fascista, mas não um fascismo. Não se trata de um fascismo assumidamente assumido e do, é, dotado de uma identidade própria, como era o fascismo clássico, né? Esse governo ele é um governo de militares, um governo de força, né? Não é um governo democrático, né? Diga-se de passagem. Isso se qualifica nas nossas análises, nos vídeos anteriores, em que a gente observou claramente que, de fato, nós estamos na evolução do golpe de 2016 e na transformação desse golpe em uma ditadura. E a gente tem que remontar os ciclos, né, das ditaduras, das tiranias. Né? A tirania ela é feita de ciclos. E a gente pode remontar esses ciclos que passam visivelmente pelo esmagamento das forças opositoras de uma forma completa e da perpetuação no poder. Então a gente vai assistir, esse governo não vai sair tão cedo e ele não vai sair do poder por meio de eleições ou por meio do processo normal institucional. É necessário que exista um confronto social, né, de proporções gigantescas para derrubar esse governo ou para impedir que esse governo se desenvolva de uma forma plena, né? O que é difícil porque uh, o Brasil é um país que está sob o encanto do combate à corrupção e do combate à criminalidade. Esse duplo encanto ele paralisa toda a nação. Ele, ele é como se fosse um anestésico, né? É um encanto, né? Que e aí a figura do Lula ela é importante porque e principalmente da mídia, né? Então a mídia ela perpetua esse encanto enquanto que as forças militares, o regime de força ele toma a frente do governo no intuito de ajustar o regime político rumo aos seus fins, né? Para atingir os seus fins, que vão desde a perpetuação no poder, no certo sentido, né? Quando eu falo perpetuação no poder, não digo para sempre, mas até atingir os seus objetivos, que são de longo prazo, né? Os objetivos desse governo é, estão no horizonte a se perder de vista. A ideia é desconfigurar completamente o regime político e
criar um sistema no qual se torne impossível a emancipação de um novo governo Lula, né, que seria que é um governo conectado com as forças populares. Então a ideia é perpetuar um regime que seja totalmente antipopular mas que se torne também um regime no qual se torne impossível do poder popular conseguir direitos, né, ou reivindicações para si próprio. Então a gente pode esperar aí muita a barbárie, né? Um nível de barbárie aí que a gente ainda talvez não tenha visto. A gente pode esperar uma barbárie sem tamanho, né? Um nível, a gente pode esperar sim um aumento da violência, né? De um outro jeito, né? De uma outra forma, mas um aumento da violência, então uma violência ainda maior, né? E uma corrupção ainda maior, porque esse tipo de governo, de um governo de força, ele funciona da seguinte forma: eles têm um objetivo ideológico, mas na prática esse objetivo ideológico ele é executado ao contrário, né? Então foi assim na ditadura militar. Na ditadura militar eles queriam destruir a esquerda comunista. Na verdade eles criaram uma esquerda que foi, na prática, ideologicamente era isso, na prática eles criaram uma nova esquerda que foi o PT, foi uma consequência, né? Ao mesmo tempo que eles queriam impedir uma ditadura comunista, eles executaram uma ditadura, né? Na prática, eles exerceram uma ditadura. Então é sempre o oposto, eles queriam consertar o país no sentido de consertar a economia. No final da ditadura militar, o Brasil entrou num ciclo de hiperinflação que foi um colapso completo da economia. Ou seja, na prática, executou-se o oposto do que se pretendia ideologicamente. Então, ideologicamente, como nós temos aí o combate à corrupção, por um lado, e o combate à violência, no sentido de combater o narcotráfico, o crime organizado, a gente pode sim esperar o oposto disso. Então, nós vamos sim assistir um crescimento da violência urbana ou o desenvolvimento de um novo tipo de violência e sim o desenvolvimento de uma nova forma de corrupção muito mais perigoso. Esse tipo de corrupção, e aí nós vamos entrar um pouco no que seria essa nova violência e essa nova corrupção. A nova violência, ela vai ser uma violência extremamente direcionada ideologicamente, né? Então, ainda é dúbio se o Bolsonaro vai conseguir deixar o país mais seguro, né, no sentido de combater o crime, né? Isso eu acho pouco provável, porque as condições de vida vão piorar para a classe trabalhadora e a violência que os bolsominions reclamam, né, essa violência que a classe média tem medo, as causas dessa violência é a degradação das condições de vida dos mais pobres. É uma violência que vem de baixo para cima, porque é uma violência que vem da classe trabalhadora e ela é uma violência de um povo pobre que se desorganiza e se rebela de uma forma caótica e inconsciente. Pode ser que, ao reprimir o crime organizado se reorganize politicamente. Então nós podemos assistir o surgimento de partidos ligados ao crime organizado, de verdade, né? Partidos de fato ligados ao PCC e a outras organizações, né? Pode ser que a consequência seja o inverso do que se pretende, né? Na verdade, vai ser o inverso do que se pretende. E no que tange a isso, claro, vai gerar um novo ciclo de corrupção, né? Mas a corrupção, na verdade, a gente tem que entender de uma outra forma.
A corrupção, ela não é, né, porque a ideia de corrupção que predomina é a ideia que vem da direita, que é o quê? O Estado é corrupto, né, e os integrantes do Estado desviam verbas privadas, né, desviam verbas públicas para se tornarem verbas privadas, né. Isso é feito por meio de desvios pessoais, ou seja, então o governador X desviou, um partido X desviou, um elemento X lá desviou, né, a acusação de que um prefeito X desviou. Esse conceito fragmentado de corrupção, que é o conceito da direita, que é um conceito de que a corrupção é exercida por um indivíduo, né? Mas, na verdade, não é isso que é a corrupção. A corrupção não é isso. A corrupção na prática, que é o verdadeiro conceito de corrupção, que é o conceito que a esquerda deveria defender e a esquerda não defende, e ela precisa evoluir nesse sentido, é o conceito de que a corrupção ela é um regime político. É um regime político, é um regime político no qual todos os recursos públicos eles são desviados para os recursos privados. Então, por exemplo, a reforma da Previdência é um exercício de corrupção, ela é um mecanismo de corrupção. As privatizações são formas escancaradas de corrupção. Essa é a ideia que a esquerda deveria martelar, defender, escrever nos seus editoriais e tal. Isso não acontece. Outro problema da esquerda é a necessidade de concentrar um poder de imprensa, né? um poder midiático da esquerda, que trabalhe no sentido ideológico, como faz a direita, né? Com o lavajatismo. O lavajatismo ele é um instrumento ideológico de encantamento da sociedade, que é esse que eu acabei comentando anteriormente. Esse é outro aspecto da corrupção que precisa ser colocado e que vai acontecer em larga escala. Nós vamos assistir processos de privatização, desmantelamento do Estado e reformas políticas que desviam os recursos públicos, né? Como essa reforma da Previdência que vai acontecer agora aí, esse ano. Então, ou seja, então temos aí a violência e a corrupção que vão evoluir, né, na sua nova forma. A esquerda precisa evoluir nesse sentido, de entender o sistema. A esquerda precisa se reorganizar em torno de uma consciência maior, né? Isso aí é uma aposta que a gente tem que fazer, né, de que a esquerda vai ter essa evolução e a esquerda tem que trabalhar para isso. É para isso que esse canal, esse blog vai evoluir rumo a isso, né? A ideia é que a gente se torne um think tank, né? Não sei até que ponto a gente vai conseguir isso, mas a ideia é que a esquerda evolua na sua forma de transmitir as suas ideias, de se conectar com o povo. Isso tem que ser feito por meio da cultura também, e criar formas de diálogo com a sociedade no âmbito cultural. Então, mas transmitir a ideia de combater o golpe no aspecto cultural, desenvolver essa linha e essa força de ação, né? Mas tudo isso são coisas que fatalmente vão acontecer e que é difícil que não aconteçam. E que são coisas que, se ficasse só nisso, isso por si só qualifica um cenário de terror, né, para a população brasileira, especialmente os mais pobres, que vão perder direitos, né, e vão ter que ser submetidos a um regime de escravidão, né? Mas existem dois aspectos aí que são muito piores, muito mais aterrorizantes do que esse contexto todo que eu acabei de descrever. O primeiro deles é o retorno da fome, né? Ou seja, o retorno da miséria, né? O retorno de uma extrema pobreza, ou seja, uma extrema pobreza que vai voltar ao Brasil, pode voltar ao Brasil,
de fato, se o governo Bolsonaro, né, governo Bolsonaro, é, prometeu o que ele está prometendo, que é acabar com o Bolsa Família, né? Isso é uma faca de dois gumes, fatalmente, porque a revolta vai ser muito grande. O povo passando fome é combustível de revolução, é combustível de insurreição social, de tragédias monumentais, né? Então a gente pode. Batata que isso vai acontecer, só não sabemos quando e de que forma isso vai acontecer. Podemos esperar, sim, no longo prazo, um levante de consciência que desencadeie uma revolução socialista no Brasil. E nós da esquerda temos que trabalhar para isso. Nós da esquerda temos que trabalhar para o desenvolvimento de uma revolução, mas essa é uma revolução que não seja apenas povo na rua. Lógico que o povo precisa ir para a rua. A esquerda precisa levar o povo para a rua, mas levar o povo para a rua é uma consequência de um trabalho de base. Então, esse trabalho de base é um trabalho de consciência que tem a ver com essas conexões da esquerda com o povo no âmbito de diversas frentes de comunicação e de interação intelectual, de linguagem, como o Lula fez. O Lula é um exemplo de comunicação e de linguagem entre a esquerda e o povo. Por isso que o Lula foi esse mestre, esse grande, poderosíssimo ser humano que foi ele, né? Mas ele foi um indivíduo que teve esse talento, essa genialidade, essa forma incrível de desenvolver politicamente, mas ele é um indivíduo. O PT, eu acredito que o PT, mas não só o PT, mas as forças de esquerda precisam evoluir para que, independentemente de surgir um novo Lula ou não, que é difícil, um novo Lula não surge assim, né? Mas criar formas de atuar da mesma maneira que o Lula atuava, né? Criar mecanismos de atuação como uma máquina mesmo, uma reorganização da esquerda que funcione como uma máquina que atue politicamente como atuava o presidente Lula. Isso é extremamente importante. Mas faltou o grande finale da análise de hoje, né? Hoje é dia 2 de janeiro de 2019, que é o contexto internacional que envolve esse governo Bolsonaro e que sim é a peça-chave, o núcleo-chave de todo esse entendimento, né? Que é o entendimento de que o golpe ele veio de fora para dentro do Brasil, né? Claro que ele foi, digamos assim, ele teve uma enorme ajuda interna no golpe de 2016, mas a partir do golpe de 2016, a iniciativa do golpe, o protagonismo do golpe veio de fora para dentro via Sérgio Moro. Sérgio Moro é um agente da CIA, sempre foi um elemento conectado com o imperialismo, com os Estados Unidos, com as forças de controle internacionais do capitalismo mundial. E aí, o que revela um plano maior dos Estados Unidos, que é para a América do Sul, que é a necessidade de tomar conta do petróleo venezuelano. Então, a tendência militar é o conflito armado na Venezuela. Então, Brasil mais Colômbia atacando a Venezuela, porque a Colômbia também é um estado armado ideologicamente e politicamente como um regime fechado, no intuito de atacar a Venezuela, e o Brasil já está prontinho para também se encaixar suas peças de ação e atacar a Venezuela. O que acontece? A Venezuela demonstrou que tem uma retaguarda, que é o Putin. Não só o Putin no contexto militar, mas o Putin e a China no contexto econômico, né? Então, fatalmente o governo Bolsonaro ele vai ser um prenúncio de uma guerra no nosso continente, e se houver uma guerra no qual o Brasil é o protagonista, o regime vai se fechar completamente. E o regime se fechando completamente, a gente vai entrar sim num cenário absoluto de terror, que ainda não aconteceu ainda, né?
Mas vai acontecer, o caminho é esse, infelizmente. Grande abraço, até a próxima.